Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ele foi ferido por causa de nossos pecados. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado. Ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manifestarão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? A quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz. As suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha diante dos que a torquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimento, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz em uma ciência perfeita. Seu servo, o justo, fará justo inúmeros homens, carregando sobre si as suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá sua riqueza com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Ó Pai, em tua
tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito. Porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos e objetos de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem. Todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos
eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ele aprendeu a ser obediente e tornou-se causa de salvação para todos que lhe obedecem. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu, mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Ó Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus, humilhou-se, obedeceu sereno e forte, humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava se reunir ali com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com as lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu do encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou ela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha.
Não vão beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esses discípulos era conhecido como sumo sacerdote, e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira que estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava lhes deu uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não estavam no palácio, para não ficarem impuros e perderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentai contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos, e julgai de acordo com vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando-lhe morte, havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Querei que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos
e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Vivam ao Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo, disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, o sumo sacerdote e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-vos vós mesmos para crucificar, pois não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora! Fora! Crucifica-o! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? E os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levavam. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gálgota. Ali o crucificaram junto com os outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escreverem em letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro ficava escrito em hebraico, latim e grego. Então o sumo sacerdote dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram as suas roupas em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz, Jesus estava de pé. A sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ela amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a escolheu consigo. Depois disse Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram
numa vara uma esponja embebedecida de vinagre e levaram à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia de preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que falta a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: não quebraram nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aqueles que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, os mesmos que antes ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. E como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiramente, a nossa saudação a todos os nossos irmãos e irmãs internautas, sejam daqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Vargem Grande, seja também de outras paróquias, outras comunidades, estão todos bem-vindos. Estamos celebrando o segundo dia do Tríduo Pascal, um tempo litúrgico pequeno, somente de 3 dias, mas tem todo um grande significado, porque nesses 3 dias estamos celebrando os maiores acontecimentos da nossa fé. É o maior acontecimento, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Isto é a Páscoa. Portanto, a Páscoa que nós celebramos na instituição da Eucaristia, lembrando a Páscoa judaica, né, dos pães ázimos, e no dia de hoje, a Páscoa que se dá também na morte do Cordeiro.
Neste momento, às 15 horas, onde o povo de Israel, o povo judeu, estava preparando para o sacrifício do cordeiro da Páscoa judaica, foi neste momento que o Cristo, ele entrega a sua vida. Então, a Páscoa que se dá no sacrifício, na doação, na morte. É muito difícil para muitos compreender a Páscoa que se dá também na morte. Nem sempre estamos preparados para a morte, entendemos o sentido da morte. Mas ela também é a Páscoa. Por quê? Cristo passou pela morte, desceu à mansão dos mortos, como nós rezamos, mas ressuscitou. Então, para o cristão, a morte também é uma Páscoa. É a Páscoa definitiva. Nós somos chamados a passar pela morte para alcançarmos a ressurreição. E é isso que nós estamos vendo hoje. Não é celebrar a morte de Cristo, mas é contemplar esse mistério que se dá na sua entrega, na sua paixão. Nós vamos percebendo que na própria vida de Jesus foi sempre uma entrega, onde que ele foi chamado para uma missão, assumiu a nossa condição humana, iniciou a pregação do reino de Deus, colocou-se totalmente ao serviço das pessoas mais necessitadas, de modo especial os mais necessitados e rejeitados, e por sua vez também sofreu essas consequências da rejeição. E por fim, como escutamos na leitura da paixão, também foi morto, assim como tantas e tantas outras pessoas. Então nós vemos que a vida de Jesus foi sempre uma entrega total a serviço de Deus, do Pai, e a serviço também dos irmãos. E sua paixão é uma conclusão, podemos dizer assim, de toda essa vida entrega a Deus e aos irmãos. Nós somos chamados a meditar nesse dia sobre esse acontecimento. De uma certa forma, toda a nossa vida cristã é também uma entrega, é também um sacrifício. O grão de trigo que cai na terra e morre e produz vida. Agora, aquele que não cai e não morre, permanece trigo, mas não gera frutos. É uma chamada de atenção para todos nós como cristãos. As leituras que acabamos de escutar, essas 3 leituras, inclusive o Salmo, nos mostra essa realidade vivida por Jesus Cristo e também vivida, sentida nas comunidades de todos os tempos. Na primeira leitura, vemos a leitura do servo sofredor. As primeiras comunidades agora, que já comunidade pós-pascal, do tempo pascal, comunidade que já vive a experiência do Jesus ressuscitado, faz essa experiência do Cristo e agora começa a sua missão. Vão para o mundo, vão evangelizar, mas porém não é um processo fácil. Imaginemos os primeiros cristãos, aquele que faz essa experiência do Cristo, coloca Jesus como o Senhor da sua vida e sai para um projeto missionário. E de repente começam a sentir perseguições. São perseguidos, muitos são mortos, seja lá no Império Romano, e em outras situações. Começa então a se questionar, como escutamos na paixão. Por que está acontecendo isto? Se Deus está conosco, se Jesus ressuscitou, por que nós estamos sendo perseguidos então? Por que estamos sendo mortos? Se Deus é o único Deus e verdadeiro Deus, onde que está esse Deus? Como o próprio Império Romano chamavam a atenção dos cristãos. Por que esse Deus, esse Nazareno, não vem socorrê-los? Nós escutamos esse relato na paixão. Vamos ver se o Pai vem, vamos ver se Deus vem em seu socorro. Se Ele é Filho de Deus, Deus virá em seu socorro. Portanto, as primeiras comunidades, buscam respostas. O porquê que está acontecendo? E por que aconteceu isso com Jesus?
Por que está acontecendo isso conosco? E o trecho do profeta Isaías foi descoberto, o servo sofredor. Enquanto que muitos esperavam um servo, um Messias, podemos dizer assim, glorioso, poderoso, um rei conquistador, este Messias que veio assume a condição do servo sofredor. E, portanto, é a partir desta imagem do servo, fazendo uma releitura agora da paixão de Jesus, tendo em vista esse trecho do profeta Isaías, a comunidade começa a compreender o porquê aconteceu isso com Jesus. E o porquê está acontecendo isso conosco. Seja lá daquele tempo e também para nós, no mundo de hoje. Os cristãos, em diversos lugares, sofrem perseguições, são mortos, são tantas e tantas situações. É preciso olhar então no servo sofredor, que nos mostra um servo que é fiel a Deus, porém foi desfigurado e transpassado, porque ele assume as dores do povo. Na verdade, diz o trechinho do profeta Isaías, na verdade, é ele quem tomava sobre si nossas enfermidades, sofria ele mesmo as nossas dores, e nós pensávamos que fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Então vocês vejam, isto que Isaías, muitos séculos antes, fala desse servo sofredor, as primeiras comunidades viram que era uma prefiguração também deste Messias que estava por vir, que é o próprio Jesus, e os cristãos reconheceram, ele é o Messias que estava por vir. Esse servo sofredor passa por situações difíceis, mas não se deixa abater, ele confia em Deus. É o momento, podemos dizer assim, da solidão, ele está só. Olha o trecho da paixão que acabamos de escutar, a solidão que Jesus passou, a solidão que as comunidades passaram, enfrentam. Existe um momento onde que a pessoa fica só, é ele e Deus, ela e Deus, mas confia e sabe que ele vai, através da sua entrega, é que ele vai ser vitorioso. É muito difícil para muitos compreender isto. Na entrega, na morte, é a verdadeira vitória. Muitas vezes, na nossa cultura, a morte, o triunfo, a glória consiste nas conquistas, nas vitórias, e não nas derrotas. Não é verdade? A nossa cultura, ela prega isso. É através da vitória. Para o servo sofredor, a vitória se dá na confiança em Deus, na entrega total a esse Deus. E sabe, como diz o trechinho, o Senhor quis macerá-lo com sofrimento, oferecendo sua vida em expiação. Agora tem o trecho, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade de Deus. É um mistério, meu irmão, minha irmã, é um grande mistério, que nós precisamos compreender totalmente. Na dor, na entrega total, é que nós somos vitoriosos. Na fidelidade à palavra de Deus, que somos vitoriosos. Porque Deus age na história. É Deus que tem seus planos. E para que Jesus ele saísse vitorioso, era preciso que ele se entregasse e vivesse o amor plenamente. Ele pregou isso, ninguém tem maior amor do que aquele que se doa, que se entrega, do que aquele que dá vida pelos amigos. E ele assim o fez. E quem são, podemos dizer assim, esses servos então, esse servo sofredor? Lá na época de Isaías, eram judeus perseguidos por ocasião da Babilônia, que lá no exílio da Babilônia, eles que eram forçados a negar a sua fé judaica, mas permaneceram a fidelidade. Muitos foram mortos, mas
viveram essa fidelidade até o fim. Os cristãos atribuem este trecho a Jesus, e também, nesse cenário da paixão, quanto sofrimento. Vejam, o julgamento, as acusações, as falsas acusações, as mentiras, o poder político, o poder religioso envolvidos para eliminá-lo, as atitudes dos discípulos, do distanciamento, da traição, da negação, são as situações presentes na vida de Jesus e na vida da comunidade. Pessoas que sentem-se emocionados, outras pessoas caminham, estão ali, como a mãe de Jesus, está sempre ali presente, que significa o papel da igreja, a igreja que é fiel, mesmo diante das tribulações, a igreja que sempre está ali ao lado do Senhor. Pode também, e significa, os nossos irmãos e irmãs que passam por situações, de diversas situações, sejam de perseguições até o martírio, como acontece em muitos países, hoje mesmo, né? Nós vemos tantos atentados, bombas, por aí, nessa semana mesmo aconteceram alguns atentados em igrejas cristãs, igrejas católicas, tudo isso, qual que é a finalidade? É eliminar os cristãos, eliminar o reino de Deus, eliminar o projeto de Deus. São pessoas que não acreditam que a mudança acontece, a verdadeira mudança acontece pelo amor. Essas pessoas acreditam na arma, na violência, mas não no amor. Por isso tentam eliminar. São esses irmãos. São aqueles também que vivem nas nossas comunidades, que algumas vezes estão sendo fiéis ao projeto do reino de Deus e são criticados por muitos. Já na carta aos que acabamos de escutar, da carta aos Hebreus, nós temos um destinatário, né? Os hebreus, isto é, para o povo judeu. Havia, nos cristãos vindos do judaísmo, uma espécie de um saudosismo do culto judaico, seja da liturgia judaica, do sacrifício, e assim por diante, do cordeiro, das obrações e assim por diante. Então, alguns cristãos não estavam conseguindo entender esse mistério do novo culto, agora, de um Deus que se dá como alimento, do Deus que sacrifica, que dá o seu sangue para a nossa salvação. É por isso que o autor da carta aos Hebreus nos mostra que agora esse sacrifício de Jesus é superior ao culto judaico, é superior a qualquer sacrifícios e oblações que faziam. É Ele que se dá como então o alimento, Ele que se oferece. Aqui está o verdadeiro culto agradável a Deus. Então, portanto, é superior a toda a liturgia judaica. Com isso, nós podemos entender, segundo a carta aos Hebreus, que o sinal da cruz não é um fracasso. Muito pelo contrário, é pela cruz que vem a vitória. Na cruz aconteceu a verdadeira vitória. Aquilo que era rejeitado, abandonado, um símbolo de maldição, para a nova aliança, passa a ser um sinal da salvação. Cristo, no lenho da cruz, nos trouxe a salvação. Até hoje, algumas pessoas não conseguem entender ainda o sentido da cruz. Tem medo da cruz. Certa vez, visitando uma casa, uma senhora me dizia o seguinte: eu perguntei, mas cadê uma cruz aqui? Não tem? Padre, a cruz é um sinal negativo. Eu falei, quem disse? Se você fosse lá da cultura judaica daquele tempo, ou outros grupos, até poderia compreender o seu modo de pensar. Mas, porém, para nós cristãos, nós não podemos ter vergonha da cruz, porque ela é o sinal da vitória. Portanto, o autor ele nos fala que a cruz, então, é a vitória. E o Cristo na cruz é esse sumo sacerdote. Assim como acontecia lá no mundo judaico,
onde o sumo sacerdote tinha um espaço que ele entrava no templo, ele oferecia os sacrifícios, pegava o sangue do cordeiro e depois aspergia o povo para lembrar da purificação. Com aquele sangue que era aspergido sobre a assembleia, o povo ficava purificado dos seus pecados. O autor, ele nos fala, é o Cristo, que agora esse sumo sacerdote, e agora ele entra no templo, ele é esse culto, é ele que oferece os sacrifícios por todos. Ele, não tendo pecado nenhum, assume os nossos pecados para nos libertar. Olha que trecho bonito. Ele é o sumo sacerdote, o sacerdote da nova eterna aliança. Portanto, o autor da carta aos Hebreus nos fala, por isso que ele, se tornando humano, ele é capaz de solidarizar-se conosco, de se compadecer de nossas fraquezas, tendo sido tentado e posto à prova, como nós, sem, todavia, participar do pecado. O Cristo passou por todas as situações. Então o autor nos mostra que o culto, o Cristo é o sacerdote, o Cristo agora é o cordeiro, aquele que se oferece para a nossa salvação. Ele é imolado. Em Cristo encontramos a motivação para servir e seguir até o fim, como ele próprio não se desanimou na sua missão. Caminhou, foi entregue, se entregou totalmente para a nossa salvação. Já no Evangelho longo, que todos os anos nós temos a oportunidade de meditar, o Evangelho de São João, volta novamente o mistério da cruz. É a hora esperada. Nós vemos lá nas bodas de Caná, quando Nossa Senhora conversa com Jesus, intercede, ele diz o seguinte: minha hora ainda não chegou. Aí ele transforma a água em vinho. Agora é a hora. Agora é a hora. É a hora da paixão, a entrega. Toda a sua vida foi direcionada, foi uma preparação para esta hora total. Amou-os até o fim. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Portanto, nós vemos neste Evangelho que os sofrimentos finais da vida de Jesus aparecem na perspectiva da fé pós-pascal. Nós vemos que os cristãos veem, todos esses acontecimentos foram precisos que passasse por isto, mas para que saísse a vitória. Essa trágica experiência da dor, agora é iluminada pela glória. Existe sim a cruz, não podemos fugir dela. Por quê? Se nós pregarmos um cristianismo sem a cruz, nós estamos enganando as pessoas. A cruz faz parte de todo o projeto, faz parte da missão. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz. Ela faz parte, mas ela não é o final. É um caminho que nos leva à ressurreição. Nessa paixão que acabamos de escutar, ela não termina em Jesus Cristo, ela continua na vida das primeiras comunidades, continuou na vida de muitos cristãos perseguidos. Nós precisamos então nos situar no cenário da paixão. Qual o lugar que nós estamos? Na verdade, domingo passado, fazia essa reflexãozinha. Pense um pouquinho, qual o lugar com quem que você vai se identificar? Porque, na verdade, cada grupo, seja dos discípulos, representa uma parte, ou pessoas, grupos presentes nas nossas comunidades, na nossa sociedade. Existem aqueles acusadores, aqueles defensores, aqueles que não querem, acham, ele é inocente, mas não querem se comprometer. Outros que são da própria comunidade, na hora de dar o testemunho, por medo, recuam. Na verdade, com Pedro, você é discípulo dele, você estava no grupo, na verdade. Outros caminham. Aqui é uma realidade
do nosso dia a dia. Mas esse pequeno grupinho de 12, mais outros discípulos, sejam também homens e mulheres, que continuaram e continuam a missão do reino de Deus. Uns vão embora, outros permanecem, e o reino de Deus continua a missão de pregar e levar a pessoa a essa salvação. Neste trecho que acabamos de escutar, nós precisamos tirar também lições para a nossa vida. Primeiro é em relação ao povo, um povo que no domingo acolhe com grande júbilo, já na sexta-feira pede a sua condenação. São questão dos modelos que esses tinham e têm do Messias. Quantas pessoas se distanciam de Deus porque acabam tendo uma visão errada do Messias, visão errada da fé. E quando percebe que a fé não é isto, que a pregação não é isto, acaba se distanciando. O que boa parte daquela multidão domingo passado esperava do Messias? Agora veio o rei, vai expulsar Herodes, vai expulsar Pilatos, agora sim o reino de Deus vai começar. Só que de repente esse Messias vai falar do amor. Pedro, guarda a tua espada na bainha, porque quem usa da espada perecerá. Veja, frustrações. Esperavam um revolucionário e de repente vem um servo sofredor, que não manifesta força, não manifesta poder. Então, portanto, aí nós entendemos a reação da multidão. Ele não, Barrabás. Pelo menos Barrabás foi corajoso, né? Resolveu matar um soldado. Cristo não, Cristo fala do amor. Outra situação que também precisamos pensar, a questão da manipulação. Aquela multidão que escolheu Barrabás não foi por acaso. Teve várias pessoas, vários grupos ali induzindo aquela multidão a dar uma resposta a Pilatos. E esta resposta era desfavorável a Jesus Cristo e favorável a Barrabás. Manipulação dos sacerdotes, lá do templo, das autoridades e assim por diante. Por quê? Havia interesse da morte de Jesus. Aqui está o poder da manipulação. Tomemos muito cuidado, porque nós vivemos numa sociedade assim, que podemos até nos perguntar, como Pilatos, o que é a verdade no dia de hoje? Alguém fala isto, outro fala aquilo, outro fala para lá, uma emissora de televisão prega isto, outra emissora prega o contrário. Onde está a verdade? E nós também acabamos entrando nesse jogo. De repente começamos a assumir algo e começamos a criticar e condenar. Cuidado com isto, porque podemos estar condenando um inocente. O cristão não tem como missão condenar, julgar e condenar. O cristão tem como missão acolher e perdoar. Sempre, essa é a nossa missão como cristão. Os juízes não somos nós, são outros que foram escolhidos. Na nossa parte, é preciso discernir. Mas como saber onde está a verdade? A verdade, qual é o critério? Não é aquele, ou aquela, ou aquele grupo, ou seja, aquele religioso ou não, que acabam pregando algo. A verdade está nos valores do Evangelho. A verdade, valores do Evangelho. Olha aquilo que Jesus ensinou. Olha aquilo que Jesus vivenciou. Aquilo que Jesus pregou. Quem está vivendo isto? Falou do amor. De repente, alguns começam a pregar o ódio. Ódio contra isso, raiva contra aquilo, ataque contra... Isto é Evangelho? Vamos defender a fé, vamos atacar aquele, atacar aquele. Isto Jesus ensinou a atacar, a ofender, a difamar? Jesus nos ensinou a amar. Isto é fundamental. Se Jesus nos ensinou a amar, vamos amar. Aquele grupo está errado, que está pregando ódio, violência contra isso, contra aquilo, independente de quem seja. Até mesmo uma pessoa que tenha feito mal.
Se alguém pregar ódio, nunca vem de Deus. A verdade não está nele, a verdade está no Evangelho. Precisamos pensar nos valores que ele nos ensinou. Aqui está o referencial para nós, como cristãos. Onde está a verdade? Pilatos estava diante da verdade, mas não conseguiu compreender. O que é a verdade? Jesus, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então é isso, meus queridos irmãos, nesse dia da paixão do Senhor, um momento para pensar, para refletir, para rezar, para buscar a comunhão com Deus e meditar esse mistério. Um Deus que ama, ele ama, por isso que se oferece totalmente para a salvação da humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado. Nós vamos agora proceder. A igreja, neste dia, ela reza, nós falamos oração universal. Todas as intenções nós colocamos agora. Vamos acompanhar, cada um vai colocando também as suas intenções pessoalmente. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade. Que Ele proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Então, nesse momento de silêncio, cada um coloque essas intenções no seu coração e ofereça a Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso bispo Dom João Bosco, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja, e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja. Escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos catecúmenos. Que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus.
Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor de seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurá-los, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que o Senhor nosso Deus e Senhor, segundo a sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem a doença e a morte, provocadas pela pandemia do novo coronavírus, fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos, inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas, compadecei-vos do vosso povo que padece sob a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sei, né? Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Te adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos.
te fiz eu? Dizem que te contristei, porque a morte me entregastes. Em que foi que eu te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelastes, entregaste o próprio Rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te abri o mar vermelho, me rasgaste o coração. A Pilatos me levastes, eu te levei pela mão. Só na cruz tu me exaltastes, quando em tudo te exaltei. Que mais pode eu ter feito? Em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de
enquanto nós estamos preparando para o rito da comunhão, ontem eu havia falado que no dia de hoje iria acontecer a coleta para os lugares santos. Hoje recebi uma informação de Dom João que essa coleta foi transferida para um outro dia, que nós não sabemos quando, né? O ano passado fizemos em outubro, se eu não me engano, a coleta, devido também a essas dificuldades que temos. Então, não acontece essa coleta hoje para os lugares santos, será transferida para uma data que possivelmente será avisada. E agora rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. O seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que vou receber, não se torne causa de juízo e de condenação, mas por vossa bondade seja o sustento e remédio para a minha vida. Convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. De amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento. Amor.
Vós sereis os meus amigos, se seguirdes meus preceitos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Permanecei no meu amor, se seguir meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Nisso todos saberão que vós sois os meus discípulos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, amanhã, às 18 horas, teremos a celebração da Vigília Pascal. São 3 dias, né? A Páscoa não termina hoje não, né? Amanhã. E nós não podemos ficar só na Sexta-feira Santa. Tem muito católico que parou na Sexta-feira Santa. Esquece que depois da sexta-feira tem a Páscoa, a vitória do Cristo. Portanto, é um momento de júbilo, de alegria. Hoje é o momento da contemplação e da reflexão. Então vamos continuar nesse dia também, cada um refletindo nas casas, rezando, devido a todas as restrições, né? Mas, porém, deve ser um momento de retiro mesmo. O ano passado, esse ano, a igreja, não só a igreja, mas a sociedade de todos os lugares, é chamada a fazer uma parada, para pensar. Pensa na vida, pense no nosso destino, pense na nossa missão,
e voltar para o Senhor. É o momento que Deus nos dá, voltar para o Senhor, enquanto é tempo. Nós vamos então concluir a nossa... Hoje não tem bênção final, né? Não estamos tendo a missa. Hoje é celebração da paixão do Senhor. Então conclui com a bênção, oração sobre o povo. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.